Tan 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 tan. Plantão Resenha Rubro-Negra para a gente poder falar rapidamente sobre a Copa do Brasil. O Flamengo já está na final da Libertadores da América, já conhece o seu adversário, é a equipe do Atlético do Paraná. Agora terminou o jogo entre Corinthians e Fluminense e o Corinthians está classificado à final da Copa do Brasil contra o Mengão Queridão. Um detalhe interessante, né? O Flamengo eliminou o Atlético Paranaense da Copa do Brasil e vai enfrentá-lo na final da Libertadores. O Flamengo eliminou o Corinthians da Libertadores e vai eliminá-lo e vai jogar contra ele na final da Copa do Brasil. Muitas pessoas, quando eu falo isso, falam assim: o que quer dizer? Quer dizer que o Flamengo vai perder para o Corinthians? Vai perder para o Atlético do Paraná? Quer dizer que nas finais agora o Flamengo já ganhou das equipes? Sabe, o segredo disso tudo é que isso tudo quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer absolutamente nada, é só coincidência. É claro que a gente pode ter um pouquinho, bem pequenininho assim, de otimismo por já tê-los vencidos em outras competições. Mas só isso, nada mais do que isso. Nação, nesse vídeo eu quero falar mais um pouquinho sobre a Copa do Brasil com vocês, mas eu quero pedir para você o seu like, quero pedir também a sua inscrição, que é de fundamental importância para os nossos canais continuarem aqui na plataforma vermelhinha. Então clica nesse botãozão vermelho aí escrito inscrever-se e se torne mais um membro da nossa família VVP, especificamente aqui na nossa família Resenha Rubro-Negra. Bom, como eu falei para vocês, o Corinthians está classificado à final da Copa do Brasil. Na verdade, é no plural, as finais da Copa do Brasil. Será Corinthians e Flamengo ou Flamengo e Corinthians? A CBF vai realizar um sorteio para definir o mando de campo dos jogos. Do lado do Flamengo, a gente sempre tem que lembrar que para o primeiro jogo a gente tem pendurados João Gomes, Everton Ribeiro e Gabriel. Então os caras têm que jogar assim, no fio da navalha da paciência e da tolerância para não desfalcarem o Flamengo no segundo jogo. O Corinthians provou hoje que Itaquera é forte. E isso jogando contra os outros times, que contra nós em Itaquera a história não tem sido bem essa não. Tudo bem, o último confronto entre Corinthians e Flamengo lá na Arena Itaquera foi uma vitória dos corintianos, mas foi pelo Campeonato Brasileiro, aquele gol contra do Rodinei, a equipe ainda não estava tão certinha quanto a gente precisava que estivesse. O fato é que o Corinthians venceu o Fluminense hoje jogando muito bem. O Renato Augusto em forma, é perigosíssimo nos chutes de média e longa distância. Fez um golaço abrindo o placar no primeiro tempo. Não pode dar mole na saída de bola, porque a equipe do Corinthians é bem perigosa. Os caras pressionaram, sufocaram o Fluminense do técnico Fernando Diniz e aí eles conseguiram o primeiro gol. No segundo tempo, Fernando Diniz, com o passar do tempo, foi descaracterizando a equipe dele toda. Em determinado momento, ele puxou o Ganso para jogar de primeiro volante e foi enxertando o jogador de ataque ali e cometeu, para mim, um dos principais erros dele, que foi colocar o Felipe Melo no jogo. Eu ainda não consigo entender, a essa altura do campeonato, em pleno 2022, o que faz Felipe Melo jogando futebol ainda. Só podia dar ruim. E deu. Num cruzamento do Corinthians, Felipe Melo cortou e botou para dentro do gol. Mas esse foi o terceiro gol. Então nem dá para a torcida tricolor culpar o Felipe Melo pela desclassificação à Copa do Brasil, porque antes disso o Giuliano tinha marcado o segundo gol do Corinthians. Então o Corinthians tem algumas peças importantes voltando a jogar bem. Gostei do jogo do Roger Guedes, gostei muito do jogo do Renato Augusto, gostei muito da entrada do Giuliano também, teve uma boa entrada na equipe do Corinthians e o Corinthians começou a jogar no campo do adversário, coisa que o Corinthians não fazia muito. O Corinthians esperava muito o adversário chegar para depois tomar alguma ação, fazer alguma atitude. Hoje não. Hoje o Corinthians foi para cima do Fluminense, pressionou o Fluminense, pressionou a saída de bola do Fluminense, sufocou o Fluminense quase que o jogo todo. Em alguns momentos, o Fluminense conseguiu se livrar do Corinthians sim, mas foram raras as ocasiões. Se o Dorival Júnior viu esse jogo de hoje, deve ter percebido que o Fluminense tem severas dificuldades na saída de bola. Ou a bola é saída tramada muito bem com o Emanuel, com o Nino, que zagueiro é esse Nino também, tá desperdiçado no Fluminense, e com os seus laterais,
Ou então o Fábio tem instruções claras de risco zero. Bumba meu boi lá pra frente. Ficou difícil? Sapeca lá pra frente. E quis que o destino fizesse o primeiro gol do Corinthians justamente num bumba meu boi do Fábio lá pra frente. Porque o Fábio é um baita de um goleiro. O Fábio pode jogar mais 3 anos fácil aí, porque ele é bom goleiro demais. Um dos melhores do Brasil hoje. Mas não sabe sair jogando e não sabe dar chutões. 90% dos chutões, das espanadas do Fábio pra frente, o Fábio entregou a bola pro Corinthians. E foi assim que nasceu o primeiro gol, o gol do Renato Augusto, que apesar de ter sido um golaço, pega o Fábio fora de posição, porque o Fábio estava cá na beirada direita da área dele, dando um chutão. O Fábio é lento mesmo. Até o Fábio voltar à posição dele, o Corinthians já tinha entregue a bola para o Renato Augusto e o Renato Augusto já tinha chutado. O Fábio não tinha como fazer a defesa, até pela lentidão que ele tem hoje em dia. Sempre foi um goleiro mais lento, mas hoje está mais ainda. Então, se o Dorival viu, é adiantar as linhas do Flamengo, botar pressão para cima da saída de bola do Fluminense, como o Flamengo fez ontem, em determinado período com o São Paulo. Teve até um lance que a gente avaliou aqui mesmo no nosso canal, no vídeo das 16 horas, onde nós vimos o Pedro roubando a bola dos pés do jogador do São Paulo ontem. Se essa pressão acontecer para cima do Fluminense, nós podemos ter chances de bater os caras até com certa facilidade. A pressão alta que o Flamengo pode propor pode gerar vários lances de gol. E por que eu tô falando isso? Porque domingo agora a gente tem Fla-Flu. A gente tem jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E o Fluminense tem o mesmo número de pontos do Flamengo. É o Palmeiras isolado lá na frente com 54 pontos. Depois vem o Internacional de Porto Alegre com 46. Flamengo com 45 e o Fluminense com 45 também. Então esse jogo de domingo pode determinar a vice-colocação no Campeonato Brasileiro para o Flamengo, ou em caso de empate ou derrota, o Flamengo pode até mesmo sair do G4 nesse final de semana. Por isso eu enxergo que esse jogo contra o Fluminense é um jogo chave contra o Flamengo. É um jogo chave para o Flamengo, nas pretensões do Flamengo para o Campeonato Brasileiro. Voltando a falar sobre Copa do Brasil, como eu já falei para vocês, a CBF vai marcar o sorteio para definir os mandos de campo. Essa equipe do Corinthians não é a mesma equipe que nós enfrentamos na Libertadores da América. O Renato Augusto, naquela época, estava voltando de contusão, ainda estava num ritmo mais lento. O Vitor Pereira ainda estava acertando a equipe do Corinthians. É um Corinthians muito mais forte, é um Corinthians muito mais compacto, que o Flamengo vai ter que tomar cuidado, que o Flamengo vai ter que estudar muito bem para poder enfrentá-lo nas finais da Copa do Brasil. Agora, elenco por elenco, nosso elenco é muito superior ao elenco deles. Como eu falei para vocês, o Vitor Pereira está acabando de conseguir juntar esse elenco num propósito, num esquema, e o Flamengo já joga junto desde 2019. As principais peças do Flamengo estão carecas de saber como jogar. Peças que chegaram recentemente, como o Davi Luiz, estão jogando fino da bola, estão no auge da forma física. Para esses jogos de Copa do Brasil, dia 12, feriado, né? Aqui no Brasil, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Padroeira do Brasil, e dia 19, nós já devemos ter os retornos de Rodrigo Caio, que é um baita de um retorno para o Flamengo, para ele poder ficar ali no banco de reservas, ou quem sabe até lá, dependendo de quando ele voltar efetivamente, poder até pleitear uma condição de titular. Hoje eu duvido muito que ele teria condições, porque a dupla Léo Pereira e Davi Luiz está jogando fino da bola. Nação, vocês assistiram o jogo, Corinthians e Fluminense? O que vocês acharam? O que vocês avaliam desse jogo? Dá pro Mengão que ele deu na Copa do Brasil? Vocês ficaram espantados como o Corinthians jogou? O Corinthians jogou bem diferente do que vinha atuando. Jogou praticamente o tempo todo no campo do Fluminense, sendo muito ofensivo, sendo muito agressivo. Pra mim, eu quero é isso. Quanto mais pra cima do Flamengo eles vierem, mais o Mengão queridão joga à vontade, mais gols o Flamengo faz. Nação, por enquanto é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal e conta para os seus amigos sobre o canal Resenha Rubro Negra para geral poder se inscrever aqui. Valeu? Agora é treinar para enfrentar o Fluminense no Campeonato Brasileiro, que, como eu expliquei para vocês, é um jogo importantíssimo. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil, dias 12 e 19. Flamengo e Atlético Paranaense, dia 29 de outubro, final de Libertadores da América. Flamengo e Fluminense esse final de semana, lutando pela terceira, pela segunda
posição do Campeonato Brasileiro. Tamo juntos, boa noite, fiquem com Deus, saudações rubro-negras!